Vamos ficar de pé mais uma vez? Eu quero voltar os nossos olhos para a palavra, prometo não ser extenso, nem passar do horário, mas há uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você, que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, e eu gostaria de, olhando para esse texto, falar um pouco sobre um ano cheio de possibilidades e expectativas que está diante dos nossos olhos. Eu leio da Nova Versão Transformadora, NVT, mas independente da versão que você tem, acompanhe, vai ser bênção para a sua vida. Ezequiel 37, versículo 1, e nós vamos ler somente até o versículo de número 6, tá bom? Diz assim o texto: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Você pode dizer amém para essa palavra? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, graças te damos por podermos nessa noite nos reunir, primeiro por um tempo de comunhão. Não há melhor lugar para se estar do que juntos na tua presença. Por podermos partir o pão, beber do cálice, nos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, em nosso lugar. Também para celebrarmos o avanço da tua obra. Essa é tua igreja. E durante esses 5 anos o Senhor tem feito coisas lindas. E como é bom saber de que é só o começo de coisas ainda maiores que o Senhor fará. E agora, diante da tua palavra, nós paramos um pouco e pedimos que o teu Espírito fale conosco, para que esse seja um tempo de bênção, de cura, de transformação, de fé produzida no nosso coração pela exposição da tua palavra. Transforma vidas neste lugar. Faz a tua obra, ó Espírito Santo. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Eu tenho descoberto, cada dia mais que o tempo vai passando e os anos vão passando, nós já estamos no 2º mês de um novo ano, que você lembra-se ter comemorado a passagem dele, parece que foi ontem. E nós já estamos em fevereiro. A vida está cada vez mais dinâmica e passa rápido. Mal você espera, você já está pagando IPVA. Jesus tem misericórdia de nós. É IPTU, é IPVA, é matrícula das crianças, é uma luta. E quanto mais a vida vai passando, você vai percebendo de que ela não dá trégua. Não há trégua na vida. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: pastor, parece que eu não tenho um dia sequer de sossego. Porque a agitação da vida vai nos levando diante dessa realidade de que as lutas são constantes. Todos nós temos lutas diárias, desafios. O desafio de começar uma igreja, começar uma família, o desafio de começar um novo ano, um novo curso. Tem pessoas aqui que talvez estejam no início de um desafio escolar. É o primeiro ano do da faculdade, você acabou de passar no vestibular. Pessoas que estão sonhando em construir um futuro abençoado. Mas o fato é de que a vida, ela tem dificuldades constantes. No ministério,
como eu disse, que já estou há 30 anos nele, se tem uma coisa que eu tenho aprendido e convivido, é o fato de que as pessoas, dentro do universo da igreja, entram num ambiente como esse, diante de muitas dificuldades. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você entrou aqui e há uma luta na qual você está dentro dela já há muito tempo. E a luta, ela é constante, ela é frequente, ela é incessante, e chega a um ponto que você começa a achar de que não há nada melhor à sua espera. A história desse texto é a história de um Deus que leva um homem diante de um cenário de dificuldades. Aliás, mais do que dificuldades, de impossibilidades. A história que lemos nesse texto é de o próprio Deus levando o seu servo, o profeta Ezequiel, a um cenário desolador. Qualquer pessoa diante de um cenário como esse ficaria extremamente frustrado. O cenário era um cenário de ossos secos. Aliás, tem uma versão das Escrituras, que é a mais conhecida, que é a Revista e Atualizada, que diz que o vale era de ossos sequíssimos. Não era só seco. E há um detalhe nessa história muito importante. Por que a Bíblia enfatiza de que os ossos estavam sequíssimos? Tem um detalhe aqui que talvez você nunca tenha percebido ao ler ou ouvir sobre esse texto. Nenhum osso, depois de que o tecido que o cobre se torna seco rápido, demora. O processo para que um osso se torne seco demora, por vezes, muitos anos. Primeira vez que eu fui olhar para esse texto, sobre essa ótica de por que a Bíblia falava sobre um cenário de ossos sequíssimos, eu fui buscar informações de quanto tempo leva para um cadáver ficar totalmente consumido na sua carne, a terra obter os seus fluidos e ficar apenas o osso. E é interessante porque há muitas variáveis. Uma delas é o ambiente e o tipo de solo. Se uma pessoa for sepultada numa região muito fria, demora mais tempo, às vezes até 10 anos, para todo o processo de consumir os tecidos moles, ser completo e ficar apenas ossos secos. Mas há lugares mais quentes, aonde em média leva de 3 a 5 anos para todo o processo ser concluído e sobrarem apenas ossos. Um dos desafios que eu tenho dentro do ministério, isso faz parte da nossa responsabilidade, é muitas vezes acompanhar famílias em sepultamentos. E muitas vezes eu fui acompanhar famílias em sepultamentos, e antes de sepultar um ente querido, nós tínhamos que acompanhar para abrir o jazigo. E abrir o jazigo porque tinha uma urna que era da família. Família tal, tinha, vamos supor, 3 gavetas. Só que faleceu o quarto, não tinha vaga. Normalmente o que se faz? Você vai até o cemitério, procura a administração, ele diz: olha, dentro da fila, o que podemos fazer é uma exumação. Aí você pode tirar fulano de tal que está na gaveta X, porque ele já cumpriu o prazo necessário para que existam apenas só ossos. E eu já acompanhei situações assim, aonde você vê a pessoa abre, é uma situação, se você tem medo e dorme mal, não veja. Você vai achar que o bicho vai te pegar à noite, porque você vê tudo ali. Tiram às vezes restos de roupa. Quem usava dentadura tem a dentadura. Eu já vi a dentadura, já vi. Ali só tem a dentadura dentro, e aí junta-se apenas os ossos. Dá uma limpadinha nele. Em alguns lugares coloca num saco preto, lacra-se e põe a identificação. Quando o cemitério é mais chique, você vai para um Tupperware. Olha que coisa boa. Um dia você irá para um Tupperware. Aí abre um Tupperware grande, onde coloca o osso maior, que é o fêmur, que é o maior osso do corpo. Então,
O tamanho do tapoeira é o máximo isso aqui. Abre, põe os ossos, lacra-se e coloca a identificação. Aqui estão os ossos de fulano, beltrano ou ciclano. Isso depois de um certo período, no mínimo 3 anos. Por que eu estou dizendo tudo isso? E talvez você se pergunte, pastor, o que isso tem a ver sobre exumação de cadáver? Dentro de uma mensagem como essa, algo que Deus está levando o profeta a entender e que eu e você precisamos entender diante desse texto, é de que o cenário em que Ezequiel está diante dele é um cenário onde já não havia vida, havia muito tempo. Se os ossos estavam sequíssimos, quer dizer de qualquer esperança de vida que ali um dia existira, já não estava presente há muito tempo. Portanto, o cenário que temos aqui diante de nós, à luz desse texto, é um cenário em que as pessoas olham e dizem, aqui já não há vida há muito tempo. Aqui talvez já tenha havido alegria, que um dia já pode ter havido esperança, aqui um dia já pode ter havido paz, mas aqui não há sequer lembranças. A única coisa que restou desse cenário é apenas morte. O que fazer quando nós nos deparamos diante de situações onde tudo nos leva a crer de que não há mais nada o que fazer? Nós temos inúmeras situações nas Escrituras onde vemos Deus transformar cenários, mas ainda havia vida. E vemos até Deus realizar milagres onde havia um cenário de morte, mas o mais extenso que nós conhecemos é a ressurreição de Lázaro, que ele ressuscita depois de 4 dias. Mas o cenário aqui ele é ainda mais desafiador, porque é um cenário onde só existiam vales de ossos sequíssimos. Diante desse cenário, Deus quer provocar a fé do profeta. E hoje à noite eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para provocar a nossa fé. Há momentos na nossa vida em que Deus nos coloca diante de cenários de impossibilidade, de dificuldade, nada mais do que para provocar a nossa fé e nos desafiar a crer ou não, se Deus pode fazer, mesmo que pareça difícil demais. Quem sabe a sua vida, a sua realidade, a sua família esteja diante de um cenário onde tudo parece difícil demais, é difícil demais. Você já fez tudo que podia, você já havia se esforçado o máximo, talvez você já tenha usado aquela expressão, tudo que estava ao meu alcance, eu já fiz. Talvez como aquela mulher com fluxo de sangue em Marcos capítulo 5, onde ela gasta tudo o que tem, e não melhora, só piora. Ela fez tudo que podia. Você já fez o seu esforço, você já pagou o preço. Pastor, já orei, eu já tentei, já jejuei, já busquei, mas o cenário que está diante dos meus olhos é um cenário sem nenhuma esperança. O que fazer quando estamos diante de situações impossíveis? O que fazer quando diante de nós há um cenário sem nenhuma vida? Bem, o texto nos ensina e queremos aprender com ele. O que fazer em situações assim? Quem sabe você hoje chegou aqui e o seu cenário é muito desafiador. Talvez você olhe para a sua própria vida e diga, pastor, não há esperança mais para mim. Não há esperança mais diante do cenário que se desenhou. Dentro da estrutura que me é apresentada, não há nada mais que se possa fazer. E até mesmo você começa a questionar se Deus pode fazer. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, que o profeta recebe uma pergunta. Veja comigo e mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, de que no verso de número 3, Deus faz uma pergunta ao profeta. E eu acredito que é a mesma pergunta que Deus está fazendo para nós hoje. Olha a pergunta que Deus faz ao profeta. Acaso esses ossos podem voltar a viver? A pergunta de Deus é provocativa. Você acha que há esperança para essa situação? Você acha que
as coisas podem mudar. Você acha que há restauração para esse lar? Você acha que há cura para essa enfermidade? Pegue a pergunta e coloque dentro daquilo que você julga ser difícil demais. A pergunta está literalmente ligada ao contexto da situação em que o profeta está. Ele estava diante de um vale de ossos secos, e Deus pergunta a ele: por acaso estes ossos podem voltar a viver? Deixa eu colocar algo diante de você nessa noite. Se Deus te perguntasse, diante da realidade que você está vivendo, se você espera uma mudança, o que você responderia? Talvez você ficaria surpreso com a resposta que você daria, porque muitos aqui, talvez diante da dificuldade, da complexidade do problema, digam: não tem mais jeito. Eu já ouvi pais desistirem de filhos. Eu me lembro de uma ocasião em que um menino da igreja tinha sérios problemas com drogas. A droga é um dos fatores mais destruidores que podem destruir a sociedade, a família e o casamento. A mãe lidava com um problema de drogas profundo na vida do filho. Ela já havia buscado terapia, oração, internou em clínica, fez de tudo. E o menino vivia dando trabalho, fugia, roubava para sustentar o seu vício. E a mãe estava cansada depois de lutar, já havia muitos anos. Não era uma luta de poucos meses. Porque lutar por poucos meses a gente até aguenta. Difícil é quando a luta se torna extensa demais. Um dia ela me procurou e disse assim: pastor, eu não aguento mais. Eu já cheguei ao ponto de orar para Deus levar o meu filho. Já não aguento mais. Eu disse: minha irmã, mas nós precisamos crer de que Deus pode todas as coisas. E a resposta dela, diante do cenário em que ela via diariamente, foi esse: pastor, eu já comecei a acreditar de que não tem jeito. A pergunta de Deus a Ezequiel é: por acaso eles podem voltar a viver? E é interessante que a resposta do profeta é uma resposta carregada de ensinamentos para você e para mim nessa noite. Porque a maneira como ele responde é uma maneira didática para ser colocada dentro da nossa realidade hoje. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: se Deus me perguntar, eu vou dizer: eu não acredito. Não acredito mais. Mas a resposta do profeta é extremamente inspiradora e didática. A primeira coisa que nós aprendemos, e se puder anote, porque isso vai te ajudar, sublinhe no texto, pega o seu tablet, smartphone, faz o destaque, porque todas as vezes que você estiver diante de uma situação aparentemente impossível, você vai reagir da mesma forma. A resposta do profeta qual foi? Início do verso de número 4. Final do verso de número 3, melhor dizendo. Ele responde: Senhor soberano. Para aqui só um pouquinho. O que Ezequiel está dizendo e está respondendo diante desse ato provocador da pergunta de Deus para ele, diante de um cenário de impossibilidades, é: não há nada que o Senhor não possa fazer. Quando você diz: ó Senhor soberano, você está dizendo: eu não estou escravo das circunstâncias. Quem governa sobre todas as coisas é Deus. Essa deve ser a primeira reação que eu e você precisamos ter diante de cenários de dificuldade. Eu preciso reconhecer de que há um Deus no céu e que Ele governa absoluto sobre todas as coisas. Ele diz: ó Senhor soberano. Ezequiel está dizendo: o Senhor está acima dessas circunstâncias. Deixa eu dizer algo para você que está aí no fundo, sentado aqui no meio, me acompanhando em algum lugar, onde quer que você esteja. Deus não está refém das circunstâncias que nos assustam. Deus é acima de todas as coisas. Deus é maior do que todas as coisas. E a minha leitura sobre todo esse quadro precisa ser sobre essa ótica de que Deus
é soberano. Quando Ele fala, tudo se submete à autoridade da sua voz. Foi assim que o mundo, que antes era sem forma e vazia, foi criado. Se você pega o livro do Gênesis, lá no início, capítulo 1, verso 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Você sabe qual é a definição para isso dentro da língua portuguesa? Caos. Falta de ordem e forma. Tudo era caótico. Talvez assim como seja a sua vida, a sua realidade, caos. E de repente, disse Deus. Quando o soberano fala, não há circunstância, por mais que ela pareça seca, com ossos sequíssimos, há muitos anos, que Deus não possa transformar. A declaração de Ezequiel é uma declaração que provoca a minha e a sua fé. É a declaração de que o nosso Deus, o qual nós estamos diante dele nessa noite, tem o poder para mudar toda e qualquer realidade, a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a realidade dessa sua saúde. Não importa qual seja a dimensão do seu vale, se ele seja de poucos ossos ou se ele seja de muitos ossos sequíssimos, tudo Deus pode fazer. Eu preciso crer nisso. Ó Senhor soberano. A maneira como você se aproxima de Deus. Tem muita gente que apequena o seu Deus, se deixa levar pelas situações da vida. Tem muita gente que agiganta o problema e diminui quem Deus é. Acha que Deus enxerga as coisas sobre a nossa ótica. Meus queridos, comece a enxergar pela maneira como Deus quer que você enxergue. A palavra de Deus diz que os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras do seu poder. Deus governa absoluto sobre todas as coisas. É por isso que as escrituras afirmam de que quando Ele age, ninguém pode impedir. Eu preciso ter essa perspectiva. Deus quer provocar nossa fé para que nós possamos verbalizá-la sobre uma referência clara de quem Ele é. Veja de que Ezequiel não fala sobre o problema. Ele diz assim: o vale está seco, hein? Aliás, ele está sequíssimo demais. Ele olha o vale, Senhor, o Senhor mesmo me levou, o Senhor está vendo a situação. E aqui eu aprendo. Ao invés de você falar do problema, fala do Deus que você serve. Tem gente que fica preso no vício de um movimento constante, aonde ele só vê dificuldade. Conhece gente que só vê problema? Tudo para ele é mais difícil. Comece a ver oportunidades da glória de Deus se manifestar na sua vida. Comece a ver de que em meio a esse cenário difícil, de dor, de dificuldade, Deus pode mais uma vez revelar a sua glória e o seu poder. Mas você precisa saber de que Ele é soberano. Soberano quer dizer, não há ninguém acima dEle. Teu problema não é maior do que Deus. Seus inimigos não são maior do que Deus. A luta que você está enfrentando não é maior do que Deus. Deus é maior. Diga glória a Deus para isso nessa noite. Deus é maior. Ó Senhor soberano. E dentro dessa perspectiva de soberania, Ezequiel responde: tu o sabes. Não é isso que ele responde no final do verso 3? Ó Senhor soberano, só tu o sabes. O que Ezequiel está dizendo? Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O que o Senhor decidir é o que vai acontecer. Você precisa crer de que o voto de Deus é a seu favor. Você precisa acreditar de que Deus tem desejo de te abençoar. Eu sei que a vida traz, como eu disse, a sua soma de lutas e dores, tem os seus desafios, mas se Deus é por nós,
quem há de ser contra nós? O que Ezequiel está dizendo: Senhor, tu sabes, o que é que o Senhor disser que vai acontecer. E a voz de Deus está soprando a seu favor, meu querido. Deus hoje quer profetizar vida sobre a sua casa. Deus quer hoje liberar uma palavra de vitória sobre a sua família. Você tem que crer da forma como Ezequiel declarou: tu o sabes. Há um personagem que talvez incorpore, ele é a personificação do sofrimento nas Escrituras. O nome dele é Jó. Jó foi um homem que tinha tudo e perdeu. Pior do que você nunca ter tido nada é você um dia ter tido tudo e perder. Ninguém sabe o quanto faz falta depois que você usufruiu do bom. Jó perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu seus bens. E diante desse cenário, até mesmo a sua esposa dizia: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas há um texto em Jó capítulo 19, aonde ele estava no ápice do seu sofrimento. Era a realidade dos ossos sequíssimos de Jó. Todos diziam para ele: não tem jeito, você perdeu tudo, daqui só vai piorar, pede para morrer que é mais fácil. Mas Jó escolhe fazer uma declaração de fé diante de um cenário de dificuldade. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele vai se levantar, e com os meus próprios olhos eu verei o Senhor. Nós precisamos, diante dos cenários de desafio, dificuldade e impossibilidades, aprender com esse texto e declarar de que se Deus se levantar, não há deserto que vá perdurar na nossa vida. Não há luta que vá suportar o favor de Deus vindo na minha direção. Ezequiel diz: tu o sabes, Senhor. E finalmente, diante desse cenário onde Ezequiel aprende a reconhecer a grandeza de um Deus e o poder de que Ele tem para definir situações, ele então ouve a voz do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, e aprenda isso e nunca mais se esqueça, por favor, de tudo que você ouviu aqui eu falar nessa noite. Eu espero que isso fique guardado no seu coração com muito carinho. Deus só vai revelar direções claras para a vida daqueles que confiam na sua palavra. Deus não perde tempo com quem não crê. É por isso que quando Tomé questiona a ressurreição de Jesus, lembra-se? A notícia da ressurreição corre, Maria Madalena é a primeira a espalhar a notícia. Depois de um tempo os discípulos ficam sabendo, Pedro e Tiago vão até o túmulo para tentar descobrir se ele lá estava, até que finalmente Jesus aparece para eles. Eles estão fechados dentro de um quarto, assustados. O Senhor entra no lugar onde eles estão, saúda-vos com a paz. Eles reconhecem que é Jesus, mas nesse dia Tomé não estava, tinha ido buscar pão. Tomé não estava lá. Aí eles dizem para Tomé: o mestre esteve aqui. Imagina, esteve. Nós o vimos, ele falou conosco. Nós o vimos, ele está vivo, ele ressuscitou. Qual foi a resposta de Tomé? Se eu mesmo não ver as suas mãos furadas e não tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar. Jesus é tão compassivo, longânimo, paciente, que aí ele quebra o galho de Tomé. Um dia, quando os discípulos estão lá juntos, ele aparece para Tomé. Ele falou: Tomé, toma, sou eu. Está aqui minha mão, os meus lados furados. Ele diz: ó mestre, és tu mesmo. E aí Jesus diz algo que a gente precisa aprender. Ele diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O que Deus quer que eu e você entendamos é que nós não podemos ser guiados pelas coisas que são comprovadas fisicamente, racionalmente. Nós precisamos ser movidos pela fé.
Deus está dizendo aqui a Ezequiel: o cenário é difícil, mas eu estou aqui com você. Diante dessa situação, você crê que algo possa mudar? Ezequiel diz: o Senhor é o soberano, e se o Senhor governa sobre tudo, tudo que o Senhor falar vai acontecer. Diante desse posicionamento de fé, há uma direção de Deus para Ezequiel. Olha o texto, verso de número 4. Veja que o versículo começa dizendo: então ele disse. Então é uma continuação de uma sucessão de eventos. Se você fizer isso, então acontecerá aquilo. Aí Deus vem e diz agora para Ezequiel: então profetize a estes ossos. Quando eu creio, Deus me dá autoridade e me dá direção para me posicionar de forma correta. O que Deus quer que você hoje faça é se posicionar de forma correta diante dos obstáculos da vida. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: pastor, o meu cenário é assim, é sequíssimo. Faz tempo que a situação aqui está sem esperança. Faz tempo que eu não espero nada melhor de Deus. Faz tempo que eu não vejo nenhuma perspectiva, mas Deus te trouxe aqui, te faz a pergunta: por acaso você crê que eu posso? Por acaso você reconhece na presença de quem você está? Você sabe quem eu sou? E quando você reconhece o governo do Senhor, a autoridade do nome de Jesus, e você diz: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, só tu sabes. Tudo o que vier a acontecer na minha vida é fruto do teu governo e da tua autoridade. E aí Deus então vai tomar você pela mão e vai dizer como você deve proceder. E então Deus diz a Ezequiel: profetiza a estes ossos. Tem gente que ora assim: a situação era difícil, Deus me tirou daqui e me levou para um lugar mais fácil. Você não entende o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é especialista em mudar cenários difíceis exatamente onde nós estamos. Veja que a direção de Deus a Ezequiel é: profetiza a estes ossos. Deus está dizendo para você: profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza sobre essa situação que aparentemente não tem mais como ser resolvida, e diga a elas: ouçam a palavra do Senhor. Hoje Deus está te chamando aqui para você começar a pregar para você mesmo. Sabe, às vezes nós temos facilidade de liberar palavras de fé e esperança para os outros, mas Deus quer que você hoje comece a ser profeta sobre a sua própria casa. Deus quer que você olhe para o cenário que você está vivendo e diga: eu declaro o favor e a vida de Deus sobre a minha família. Eu profetizo sobre a minha casa, sobre o trabalho das minhas mãos. Eu profetizo que haverá vida. Eu profetizo que eu verei coisas grandes acontecendo. Eu profetizo que eu verei rios brotando no meio de um deserto. Tem hora que você precisa pregar para você mesmo. Você precisa ir para frente de um espelho e começar o dia dizendo: esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele. Esse é o dia em que eu declaro que eu vou viver a bondade do Senhor. Esse é o dia em que eu vou ver os milagres do Senhor acontecendo. A palavra de Deus afirma de que a morte e a vida estão no poder da língua. Todo o cenário começa a mudar quando o discurso muda. Tem muita família que está debaixo de tribulação, de luta, de divisão, porque você só declara a palavra contrária. Esse menino não presta, isso é uma praga. Olha esse marido, quem merece? Olha essa mulher, pelo amor de Deus. Você reclama do trabalho, reclama do trânsito, reclama de tudo. Você já imaginou a gente começar o dia dizendo: esse dia vai ser um dia abençoado, eu vou ver o favor de Deus me alcançar. Eu vou ver hoje Deus criar oportunidades. Quando eu chegar no meu trabalho, eu vou encontrar o favor de Deus. Eu vou encontrar favor diante das pessoas. O meu chefe, os meus companheiros de trabalho vão olhar para mim de uma forma diferenciada, porque eu declaro a vida sobre mim. E sabe o que acontece quando você escolhe declarar vida sobre situações? Elas mudam.
situações mudam quando o nosso discurso muda. Ele começa a profetizar. Ele começa a profetizar. A Bíblia diz de que ele então, verso de número 7, por gentileza. Então eu anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. Ele disse o que ele queria. Ele disse o que Deus mandou. Ele disse o que ele pensava. Ele disse o que Deus mandou. Está na hora de você começar a falar mais aquilo que Deus chamou você para falar do que aquilo que você pensa. Quando você usa a tua boca para ser um arauto de Deus sobre a sua casa, cenários começam a mudar. Tudo muda quando Ezequiel chega e começa a anunciar a mensagem como Deus havia orientado. E olha que coisa linda, eu acho impressionante como a mudança desse cenário começa a acontecer. Verso ainda de número 7, por gentileza, eu estou caminhando para o fim. Diz assim: de repente, enquanto eu profetizava, quando você começar a falar, coisas vão começar a se movimentar. De repente. Eu creio que hoje à noite, enquanto você declara coisas sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, coisas no mundo espiritual já estão acontecendo. Enquanto ele começava a profetizar, nós declaramos que esse 5º ano aqui da Amor em Movimento será o início de um tempo ainda maior, de crescimento inexplicável, exponencial. Nós declaramos que esse lugar vai ficar pequeno como já está. Pessoas serão atraídas para este lugar debaixo da autoridade e da unção do Espírito Santo. Mas veja, enquanto você profetiza, não é num culto. Porque tem gente que profetiza isso no culto. Acaba o culto, ele para de profetizar. O reino de Deus é movimentado por palavras proféticas. Enquanto eu vou para casa, eu continuo declarando. Aquilo que eu ouvi na igreja é o que eu vou declarar. Enquanto eu profetizava, enquanto eu liberava a palavra, enquanto eu pregava, enquanto eu orava, de repente o cenário começou a mudar. Ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo. Você já imaginou um ruído? Se há uma coisa que você encontra num cemitério, é silêncio. No lugar onde não há vida, há silêncio. Mortos não mexem, se mexer corre. Cemitério, silêncio. Tem um amigo que mora do lado do cemitério. Ele falou: tem o melhor vizinho que existe no mundo. Dá 10 horas, eu não preciso ligar para a polícia para reclamar de barulho. Olha, a noite é um sossego, porque do meu vizinho do fundo é o cemitério, é um silêncio. Sabe, às vezes você está diante da sua vida, não tem movimento nenhum, silêncio. Pastor, não vejo nada. É como se estivesse diante de covas. Silêncio. Mas quando você começa a profetizar a palavra, a Bíblia diz que é um ruído. Começa a haver um movimento, um barulho começa a acontecer. E a Bíblia diz que de repente esse barulho foi de ossos batendo em outros ossos. O movimento começou a acontecer. Aonde você libera a palavra, movimentos começam a acontecer. Há movimentos começando a acontecer na sua vida. Eu creio e declaro na autoridade do nome de Jesus. Quem recebe, levanta a mão aí. Aliás, fica de pé por gentileza. Fica de pé aí no seu lugar. Eu queria muito que você pegasse essa palavra e usasse-a de uma forma muito pessoal. Você vai começar a profetizar. E eu creio que enquanto você profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, tem barulho de Deus começando a acontecer. Começa a declarar isso. Será que você pode ousar crer no Deus soberano, no Deus poderoso? Começa a declarar, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre os seus relacionamentos, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza nessa noite. E enquanto você profetiza, tem um movimento sobrenatural acontecendo na sua vida. Há um movimento de Deus. Eu creio no movimento de Deus através dessa igreja. Enquanto vocês pregarem, enquanto vocês profetizarem, enquanto vocês anunciarem, Deus
Deus vai se mover. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Deus vai trazer vida. Deus vai trazer restauração. Faça isso nessa noite. Comece a profetizar. Creia num Deus que tudo pode. Creia num Deus que tudo pode. Profetiza, profetiza, profetiza. Ó Filho do homem, profetiza sobre esse